Hello, my friends! Acabei de chegar do treino e eu quero muito gravar esse vídeo, não vou me arrumar nem nada, vai aqui no flow mesmo, porque já tem um tempinho que eu tô gravando com muita constância os meus treinos, e eu lembro que eu sempre quis gravar, mas eu tinha muita vergonha, tinha vergonha de colocar o tripé, eu sempre dava um jeitinho de pegar o celular, colocar no cantinho, fazer de um jeito que ninguém observasse, sabe, não chamar muita atenção, e hoje eu não me importo muito com isso não, gente. Eu ficava antes, cara, se as pessoas elas vão ver e vão perguntar o que que ela é, quem ela pensa que é, o que que ela tá fazendo. Hoje, eu chego na academia, eu abro meu tripé, que é muito maior do que o que eu tinha antes. E óbvio, né, gente, quando a gente vai gravar na academia, que é um lugar público, vamos dizer assim, tem outras pessoas utilizando o espaço, não é só meu, você tem que ter o cuidado para não gravar as outras pessoas, né? E eu tenho esse bom senso. Às vezes não tem como, não tem como. Tá lotada a academia, eu tenho que gravar o treino, acaba saindo uma pessoa ou outra atrás, mas enfim, a gente tenta evitar. Mas qual que é o ponto, né? O fato de eu conseguir hoje gravar os meus treinos vem muito da autoconfiança. E o assunto desse vídeo é exatamente sobre isso, porque eu quero contar uma história para vocês que fala sobre confiança, né? A pessoa que se sente confiante e a pessoa que se sente insegura. Tive que parar porque eu achei que não estava saindo o áudio aqui, mas enfim. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu comigo. É uma história completamente verdadeira. Tudo que eu vou falar aqui é o que realmente aconteceu. É óbvio que muitas coisas são da minha perspectiva, mas eu fui a principal dessa história toda, então nada mais justo e eu tenho total direito de falar sobre essa história porque eu faço parte dela. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu conheci uma pessoa que ela tinha, ao meu ver, todos os motivos para ser uma mulher extremamente confiante. Uma mulher que engajasse as outras pessoas, sabe? Que fosse amiga, que fosse querida, que fosse companheira. Pelo menos era o que aparentava. Até eu conhecer essa pessoa mais profundamente, ou até ela se mostrar quem verdadeiramente é. E não que essa pessoa seja só isso que eu vou falar aqui, mas ela também é isso. Ou era, não sei. Acredito que as pessoas podem mudar, tá, gente? Mas é muito importante eu contar essa história para vocês entenderem o que é importante quando você, nesse caminho, quer criar a autoconfiança. Você quer deixar de ser uma pessoa insegura. Vamos lá, então, na minha perspectiva, essa pessoa, ela tinha todos os motivos para ser uma mulher completamente segura. Mas, a troco de nada, absolutamente nada, essa pessoa, ela fez um inferno na minha vida. Mas assim, um inferno mesmo. Essa pessoa ela me mandava mensagem, ela atrapalhava o meu relacionamento, ela atrapalhava o meu trabalho, ela atrapalhava tudo, as pessoas ao redor, ela fez as pessoas que eu nem tive a oportunidade de conhecer, mas ela já fez a cabeça das pessoas com um pré-julgamento ao meu respeito, para que evitasse que essas pessoas tivessem vontade de me conhecer. E essa pessoa, ela nunca, nunca, gente, nunca tinha sentado comigo para conversar comigo. Ela não sabia nada da minha história, ela não sabe quem é meu pai, quem é minha mãe, não sabe de onde eu vim, o que que eu faço, como eu cheguei aqui. Essa pessoa ela não tem noção nenhuma, mas assim, nenhuma. Não tinha e continua tendo pouco também até hoje, né? Sobre a minha história. E quando você não conhece a história do outro, você não sabe, enfim, o que levou a pessoa a determinadas decisões, é muito raso, muito superficial você definir ou concluir qualquer coisa. Mas fato é que eu gerei um incômodo absurdo para essa pessoa. E aí talvez vocês vão me perguntar, né? Não, alguma coisa você com certeza fez, Mari. Não é possível que a pessoa ela não ia infernizar a sua vida. Gente, é literalmente a palavra infernizar. Como já falaram, né? Pô, a pessoa é o cão. Literalmente foi exatamente esse comportamento que a pessoa teve. E realmente foi infernizar a minha vida sem eu ter feito nada para essa pessoa, a não ser ter existido. Ter entrado de alguma forma no círculo que essa pessoa já fazia parte, no círculo que ela já estava há bons anos, eu entrei naquele círculo ali. E entrei para incomodar essa pessoa, entrei querendo roubar o lugar dessa pessoa, entrei querendo, sei lá o que, apagar o brilho dessa pessoa? Não. Muito pelo contrário. Essa mulher é famosa, vamos dizer assim, no Instagram, é uma criadora de conteúdo, já tem um histórico muito grande, vasto aí, resultados maravilhosos no digital. Então, o que eu sabia sobre ela concluía que, cara, é uma pessoa admirável, uma pessoa que eu tenho que admirar, uma pessoa que eu tenho que respeitar, e todo o círculo que essa pessoa estava envolvida, e que eu estava envolvida, né, no círculo que já fazia parte dela, eu também tinha o dever, vamos dizer assim, de respeitar essa pessoa. Não tinha por que ter nenhuma rivalidade. Mas essa pessoa
assim, casquetou comigo de uma forma absurda. E aí, gente, eu vou trazer alguns pontos aqui. Vamos lá, essa pessoa, ela já tinha feito milhões, já tinha faturado milhões. Eu, naquela época, não tinha conseguido nem bater ainda os meus 10 mil reais por mês, não tinha ainda. E ela já tinha faturado milhões. Essa pessoa era amada, enfim, em voz alta. Ou seja, o parceiro que estava ao lado dela era uma pessoa que enaltecia ela de tudo com texto, sabe? Colocava no pedestal, fazia questão de mostrar, de aquilo que a gente conhece como ser amada em voz alta. Essa pessoa, e isso não acontecia comigo. Essa pessoa, ela morava num apartamento assim, ó, sensacional, sensacional. Eu não. Tava longe, um apartamento do qual eu já sonhei, ou sonharia, enfim, em morar. Essa pessoa, ela era reconhecida, ou seja, conhece várias pessoas do digital, pessoas que eu admiro, inclusive, e essa pessoa é próxima, vamos dizer assim. Tem vínculo, tem contato, enfim, tem autoridade. E eu era apenas uma pessoa que atuava no ponto específico, nos bastidores, e ninguém sabia quem eu era, o que eu fazia. Deixa eu ver o que mais, gente. Cara, essa pessoa, ela tem silicone. É meu sonho colocar silicone, gente. E essa pessoa tem. O que eu quero dizer com tudo isso? Que, ao meu ver, essa pessoa, ela tinha tudo, basicamente tudo, para ser uma pessoa segura. Tinha todos os atributos que a gente poderia olhar assim e falar, cara, essa pessoa, ela é muito bem com a vida, ela tá muito bem com ela mesma. Olha o relacionamento dela, olha o trabalho dela, o quanto ela fatura, olha a casa que ela mora, olha o corpo dela. Pô, essa pessoa vai se incomodar comigo. Comigo. E eu demorei muito pra chegar à consciência que eu tenho hoje, tá, gente? Eu tive várias conclusões no meio do caminho até olhar exatamente da forma que eu tô contando aqui pra vocês. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que às vezes a pessoa, ela vai ter tudo que a gente julga importante, necessário para ter confiança, mas a vida dela é tão triste, que ela vai se incomodar e tentar tirar o brilho da outra pessoa. Porque se você tá com a sua vida muito certinha, vem alguém nas proximidades e não tem nenhum intuito de machucar você, nunca te tratou mal, muito pelo contrário, veio com as melhores intenções e pipipi, popopó, e ainda assim você escolhe de graça pegar aquela pessoa e colocar para Cristo, vamos dizer assim, significa que você tem uma insegurança absurda. E a insegurança, ela é barulhenta, gente. A insegurança, ela é barulhenta. Então, muitas vezes você acredita que é uma pessoa insegura, mas eu vou te dar uns toques e te mostrar o caminho para você ver se você realmente é uma pessoa insegura ou se você é só uma pessoa mais contida. Quando eu passei por essa situação, a conclusão que eu cheguei hoje é: essa pessoa não tinha o mínimo, assim, não tinha nada de segurança, não tinha nada de confiança. E ela viu algo em mim que talvez ela quisesse muito. Ela viu algo em mim que ela quis tirar, que ela quis apagar, que ela quis diminuir de alguma forma. Porque não tem outra explicação na minha cabeça. Talvez, se vocês acreditem em vidas passadas, vocês podem dizer assim: ah, mas sei lá, você fez alguma coisa pra ela na vida passada. Não sei, gente. Fato é que nessa, é um fato, eu não fiz absolutamente nada para que essa pessoa tivesse os motivos para fazer o que ela fez comigo. Enfim, então a insegurança dessa pessoa foi completamente gritante e eu não enxergava dessa forma, gente. Eu não enxergava dessa forma. Eu muitas vezes aceitei, vamos dizer assim, pelas circunstâncias, né? Eu aceitei ser humilhada. Eu aceitei ouvir coisas terríveis que não tinha nada a ver comigo, mas eu tava assim, me questionando sobre quem eu era, sabe? A pessoa, ela tava tão confusa da vida dela, tão insegura, que ela mesma me fez duvidar de quem eu era. E é isso que muitas vezes as pessoas inseguras, elas vão fazer. Elas não vão te apoiar. Elas vão falar do seu sonho, ah, mas será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? Não vão ser pessoas amigas, elas vão até te galantear, te dar coisas, fazer com que você fique ali para que você tenha para que você admire essa pessoa, porque é isso que ela quer, a admiração. Ela quer a admiração dos outros porque ela não consegue ter. E aí, talvez, dentro do contexto que eu entrei, eu fosse uma pessoa muito admirada.
no meu trabalho, eu sempre fui exemplar, impecável, dentro do meu relacionamento também, em vários aspectos, e eu acho que ser, né, aquela admiração que eu recebia não estava agradando para essa pessoa. E eu nem olhava dessa forma não, tá, gente? Eu me achava uma pessoa comum, simples, normal, só querida, porque eu também, as pessoas eram queridas comigo porque eu também era querida com ela, ou seja, as pessoas me tratavam bem porque eu tratava as pessoas bem também. Então eu não achava nada normal, ai meu Deus, as pessoas me tratam de uma maneira absurda. Não, elas são recíprocas comigo. Eu faço por onde pra ter isso. Então, não era que eu nasci com o bumbum virado pra lua, não. Mas de alguma forma, ela sentia que precisava de toda essa admiração ou de tudo aquilo que eu estava sentindo para pegar de volta, para ter para ela aquilo, e porque ela não conseguia se olhar dessa forma. Ela não conseguia se admirar. Ela não conseguia olhar para o próprio corpo e admirar o próprio corpo, olhar para o próprio relacionamento e se sentir satisfeita, até porque era uma pessoa que inúmeras vezes pensava, ai, nem sei se eu quero, não sei se eu não quero, ai, será que eu posto foto com essa pessoa, não sei se eu faço isso, porque vai que eu termino, enfim. Entre várias outras coisas, eu não quero muito expor detalhes, porque eu quero trazer o fato em si, o contexto que eu estava, né? O que a pessoa faz e deixa de fazer em outros aspectos da história dela em que eu não estou envolvida, eu não quero muito aprofundar aqui, sabe? Acho que não vem ao caso. Mas enfim, essa pessoa não conseguia enxergar tudo isso que ela tinha. Ela não conseguia valorizar tudo isso. E qual que é o ponto aqui sobre a questão da confiança? Olha para tudo que você tem. Só que antes de você olhar para tudo que você tem, para que você possa se sentir confiante da sua história, da sua jornada e de quem você é, ou seja, sobre a sua identidade, primeiro perceba como você olha o outro. Como você observa o outro. Quando você vê uma amiga sua que está começando a dar certo, quando você vê uma pessoa que está querendo brilhar, você costuma apoiar? Como que é o seu olhar para essa pessoa? O seu olhar geralmente é de julgamento? O seu olhar geralmente é de... Tô suando, vou abrir a janela aqui, tá? Botei o cabelo para trás para facilitar, ó. O seu olhar geralmente é de julgamento? Você é uma pessoa que costuma... E isso você não precisa dizer para mim, para ninguém não, tá? A gente consegue se perceber. Gente, se tem quem mais conhece a gente é nós mesmos, tá? A gente que dorme com a nossa cabeça, com a nossa consciência. E se a gente acha que não se conhece o suficiente, alguma coisa está muito errada porque você não está se escutando. Pode perceber. É sempre a gente com a gente mesmo. Então, perceba isso. Quando você olha outra pessoa prosperar, quando você olha alguém brilhar, você sente aquela invejinha? Você sente tipo, cara, era pra ser eu, podia ser eu. Ou você fica genuinamente feliz? Se você tenta se imaginar nesses contextos quando vê o outro, antes de se sentir genuinamente feliz pelo outro, então você é uma pessoa insegura. E observar isso vai ser muito importante para você chegar nessa conclusão, porque não tem como você construir a sua autoconfiança se você não consegue se sentir bem pelo outro. Gente, é tudo uma projeção, vamos dizer assim. A forma como você enxerga o outro está falando muito sobre você. E levar a vida dessa forma, cara, faz a gente, ó, evoluir, vamos dizer assim, anos-luz. Porque a gente consegue compreender determinadas coisas e não precisa ficar rebobinando ou batendo muito, sabe? Pô, eu tô olhando fulano assim, tem alguma coisa que eu preciso resolver aqui, deixa eu ver, deixa eu pensar. Talvez se a pessoa ela tivesse refletido sobre isso, e é uma pessoa que trabalha inclusive com autodesenvolvimento, mas talvez se tivesse concluído sobre isso, tipo, cara, eu tô sendo meio sem noção aqui, hein? Independente dos incômodos que eu não tenho o mínimo direito e não devo agir dessa maneira com essa pessoa. Não devo ter esse comportamento. Por que eu tô fazendo isso? Nossa, eu quero muito falar um monte de coisa pra essa pessoa e humilhar ela. Tá? Mas tu vai fazer? Porque uma coisa é tu querer. O teu bom senso, o teu autodesenvolvimento, raciocinar sobre isso, refletir sobre isso, vai te impedir de fazer. Vai te impedir de ser uma pessoa escrota e falar coisas que de graça. Porque você mesmo vai chegar na conclusão de, pô, nada a ver fazer isso aí, né? Mó criançona. Cara, isso aqui é coisa de maturidade. Deixa eu olhar de fora. Se fosse alguém, não sou eu, é um outro contexto, é uma outra pessoa, fazendo isso bem aqui, pensando dessa maneira aqui, falando essas coisas aqui, eu ia admirar? Não, eu ia falar, meu Deus, que pessoa no sense. Essa autopercepção, ela é importante na construção da tua autoconfiança.
E eu deixei essa pessoa falar coisas e fazer coisas terríveis comigo, ao meu respeito, sobre a minha, que feriram muitas vezes a minha própria honra. Essa pessoa, ela colocou minhocas na cabeça de outras pessoas que também não chegaram, não tiveram a oportunidade de conversar comigo, de saber quem eu sou, sobre a minha história, e que gravaram, inclusive, conteúdos para que essa pessoa pudesse compartilhar, me alfinetando, sabe? Sentou numa mesa, desceu a lenha em mim. Nessa mesa ninguém sabia a minha história, ninguém conhecia nada ao meu respeito, e saiu dessa mesa um conteúdo que essa pessoa compartilhou depois, que tentava me atacar, tentava me ferir sobre as minhas decisões, sobre as minhas escolhas, sobre quem eu era, o que eu estava fazendo ou deixando de fazer. Só que essa pessoa não sabia os meus motivos. E isso me machucou. Eu falei, será que nem eu sei os meus motivos? Será que eu tô segura sobre os meus motivos? Olha o poder que uma pessoa insegura faz, tipo, que ela tem. É barulhenta, a insegurança, ela é barulhenta. Então, todo o contexto que eu trouxe aqui pra vocês, primeiro, é pra você identificar se você é uma pessoa insegura. E se você identificar que você é uma pessoa insegura e você quer se tornar mais confiante, cara, se você não olha o outro com inveja, se você não julga a conquista do outro, mas você consegue, e a gente sabe quando a gente consegue, tá, gente? E eu tô dizendo isso, não de um lugar que eu nunca de alguma forma, nunca na minha vida senti inveja, nunca olhei pra conquista do outro e pensei, poderia ser eu, que droga, eu tenho mais talento que essa pessoa. Claro que já, eu não vou ser hipócrita, claro que já. Só que isso foi no momento que eu nem me reconhecia, nem sabia, porque se eu olho pro outro, poderia ser porque eu tenho mais talento. Hoje, se eu penso isso, eu já ia logo me corrigir. E vai fazer o que com o talento? Talento não paga boleto. Cadê a coragem de se expor? Cadê a coragem de fazer? Cadê a disciplina? Hein? Cadê o autocontrole? Eu mesma me corrijo, eu mesma começo a falar isso comigo mesma. É mesmo, né? Fulano, é isso aí, fulano. Boa, boa. Então, quando você tem esse olhar para o outro, você não tá se reconhecendo, você não sabe muito bem quem você é, você tá com problema de identidade, é muito importante que você firme a sua identidade para que você consiga ter confiança. Cara, ó, eu sou essa pessoa assim, assado, cozida, né? Nada de síndrome de Gabriela, tá, gente? Mas reconheça quem você foi, quem você é, quem você quer ser, tenha clareza sobre essas coisas e assuma, ok, sim, já fiz isso no passado, tá bom? Sim, eu sou isso atualmente, e quero ir para esse lugar, eu quero ser essa pessoa que estou me deslocando para esse lugar. Você tem clareza, então, quando a pessoa ela vem, ela com a insegurança, opa, pega que é teu, não vem projetar nada aqui em mim, não? Tô bem tranquila, tô bem em paz. E eu não fiz isso. Eu não fiz isso, e para vocês verem que não faz muito tempo, eu deixei com que uma pessoa completamente insegura e infeliz, tendo praticamente todos os motivos para ficar de boa, para olhar para mim e falar assim, vai lá, garota, brilha, porque eu já tô brilhando aqui, entendeu? Eu já tô brilhando. Mas essa pessoa não se enxergava assim. Eu deixei que uma pessoa desse jeito, enfim, sabe, ditasse o meu humor, me colocasse em xeque, em dúvida sobre as minhas escolhas, sendo que, não, é isso, foi aquilo, não, eu sou essa pessoa. É barulhenta, a insegurança, é barulhenta. E aí, se tu é a pessoa insegura, cara, tu nunca vai ser feliz. Se tu é a pessoa que olha o outro e não consegue sentir de maneira genuína a felicidade pela conquista do outro, você nunca vai ser feliz. Nunca vai ser feliz. Não tem como você ser feliz. Não tem como você mostrar, ostentar felicidade, se quando você deita a cabecinha no seu travesseiro, é a ansiedade que você sente. É um monte de confusão, da cabeça vai... Entende? Você pode até mostrar, tirar fotos bonitas, um sorriso incrível, mas você que dorme com você, e você sabe que não tá legal, você sabe que não tá se sentindo bem. Então busque olhar pro outro, pro próximo e sentir isso, sabe? Sentir essa admiração genuína, respeitar a conquista do outro, incentivar o outro. Não tenta prender o outro na caixinha, não tenta limitar o outro, não. Queira que as pessoas voem, queira que as pessoas cresçam. Não tem aquela crença de que se o outro prosperar, eu vou... nossa, o outro não pode prosperar porque senão não tem espaço pra mim. Porque o outro não pode isso porque não sei o quê. Porque se fulano ganhar a promoção da empresa, eu fico sempre nesse mesmo lugar. Tem, de certa forma, espaço, gente. E a gente precisa ter a iniciativa de fazer o nosso espaço, eu sei disso. Mas acredite que você tem o seu lugar.
que você tem as suas oportunidades, que você tem o seu caminho também, assim como o outro. Então respeita o espaço do outro, seja feliz, sabe? Pô, que massa que fulano conseguiu. Isso vai te fazer bem. Isso vai te fazer um bem absurdo. E aí, naturalmente, você olhou da forma como que eu enxergo o outro, as conquistas do outro, como que eu incentivo ou deixo de incentivar os sonhos dos meus amigos, agora tu começa a pensar sobre você, sobre as coisas que você tem. Porque às vezes você tem tanta coisa, cara, você é uma pessoa tão incrível e não consegue reconhecer. Porque você está comparando com o outro. Então eu falei do primeiro ponto aqui, que é sobre você observar como você julga a outra pessoa, o coleguinha muitas vezes, né? Porque a gente geralmente sente isso pelas pessoas próximas. Não é pessoas desconhecidas, não. Pessoas desconhecidas a gente até aplaude com mais facilidade. A gente incentiva com mais facilidade. A inveja, ela vem muito mais das pessoas próximas. Então observa isso. Observei, tá, pô, aqui eu tenho que melhorar, aqui eu tenho que lapidar. Se eu tô olhando o outro assim é porque nem eu tô me reconhecendo aqui. Beleza. Fez esse exercício, fez essa lição de casa. Segundo ponto, olha para tudo que você tem na sua vida, tudo que você já fez, toda a sua caminhada até aqui. Cara, às vezes tu tem histórias e coisas que você já vivenciou que foi só você. Só você seria capaz de fazer isso. Só você seria capaz de entregar aquilo, de fazer daquela maneira, de passar pelo que você passou. É a tua história. Sabe? É a tua vida. Às vezes tu tem. E vamos falar de coisas materiais? Vamos falar de coisas materiais. Cara, às vezes tu tem tanta coisa aí, tu conquistou tanta coisa, tantos bens materiais através do teu esforço, do teu suor. Então, não é justo você olhar pra si e falar: epa, não, eu tenho uma história, eu tenho conquistas aqui, que isso pode de alguma forma me ajudar na minha confiança. Não, eu confiei em mim que eu podia trocar de celular. Eu confiei em mim que eu tinha capacidade de comprar um Mac. Eu confiei em mim que eu poderia morar numa casa massa, que eu poderia isso, que eu poderia viajar pra fora, fazer uma viagem internacional. Eu confiei, e vai engrandecendo isso, porque ninguém vai fazer isso, gente. Ninguém vai olhar pra tua história, pra tua vida e falar assim: olha aqui, ó, teus motivos para que você seja uma pessoa extremamente confiante. Não, é você que tem que enxergar isso, é você que tem que fazer esse trabalho. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido através dessa história para entender que a insegurança, ela muitas vezes, ela é barulhenta. Para que vocês observem também, para não deixar com que pessoas inseguras apaguem o seu brilho, por você não ter a capacidade de enxergar o seu próprio brilho. Porque basicamente, existe uma ressonância, perceba, existe uma ressonância. A pessoa que não reconhece o próprio brilho, por isso ela tenta apagar o outro, e ela vai tentar apagar o brilho do outro, que também não reconhece o próprio brilho. Então, sempre que alguém, ó, leva isso pra vida, sempre que alguém, isso independente dessa pessoa, se ela tivesse ou não tudo isso que eu falei, todos esses atributos, todos esses privilégios, todas essas conquistas, independente disso, se enfim, não tivesse conquistado tanto quanto essa pessoa já conquistou, independente, observa, sempre que alguém tenta de alguma forma diminuir você, atrapalhar o seu brilho, e você não consegue reagir, lembre-se, essa pessoa ela é insegura, ela quer pegar de ti algo que você tem, mas que você não consegue reconhecer. Então acorda. Opa, se ela tá tão com hiperfoco assim em mim, se ela tá tão querendo... Isso teria mudado a minha vida, o meu humor, e reduzido a quantidade de traumas que eu tive com essa situação que depois eu tive que resolver de uma maneira absurda se eu tivesse pensado dessa forma naquela época, que é, caraca, eu sou muito foda. Eu sou uma pessoa incrível pra caramba, porque eu não tenho nada disso que essa pessoa tem e ainda assim ela quer infernizar a minha vida, ainda assim ela tá tirando do tempo dela, preciosíssimo, sabe? É uma pessoa demandada, né? Enfim, ocupada, ela tá tirando do tempo precioso dela pra tentar destruir a minha vida, a minha autoconfiança, sabe? As coisas ao meu redor. Eu tenho algo que essa pessoa tá vendo e eu que não tô vendo. Lembra disso? Observa isso. Faz a liçãozinha também de observar como que você enxerga o outro, como você vê a conquista do outro. Eu tava esses dias no Ibirapuera com uma amiga, e aí eu não gosto de tietar gente famosa, nada dessas coisas não, gente, isso não é comigo não. Mas enfim, ela viu um cara famoso do meio fitness, e ela ficou, ai, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou? Vai lá, vai falar. Eu não vou falar, mas vai lá. Você seria a pessoa que incentivaria ela ir a falar, a fazer uma coisa que ela tá querendo? Ou você ia ser a pessoa que ia podar através da sua régua? Ai, não, vai, não, nossa, nada a ver. Ai, que vergonha, ai, que... Porque isso, quem faz, são pessoas inseguras. Pessoas que não estão bem consigo mesmas.
que não conseguiram desenvolver a coragem que você tá tentando romper, sabe? Tipo, medo que você tá tentando romper e agora, pô, vou lá e falar... Só pessoas que estão seguras, vai lá, cara. Eu não vou não, porque não é a minha praia não, mas vai, bora, vai. Se é o que tu quer, entende? Então faz esse exercício de observar como que você olha pro outro, pro coleguinha, pras conquistas, como você incentiva, admira ou deixa de admirar as pessoas próximas, que são as mais importantes. Segundo, olha para tudo que você construiu até aqui e veja o quanto você pode confiar em si mesmo. Por mais que você vai identificar muita coisa, você vai falar assim, falei que ia fazer e não fiz, falei isso, nananana. Também vão ter muitas coisas que você vai conseguir identificar que, cara, você só conseguiu isso porque você confiou em si mesmo, seja das coisas mais extraordinárias e materiais, até os momentos mais profundos, mais tristes, solitários, desafios dos quais você passou, que você foi capaz de enfrentar isso porque você confiou, de alguma forma, em si mesmo, ou em si mesma, tá bom? Deixa teu comentário aí no vídeo, eu quero saber o que você entendeu sobre esse assunto. Eu acho, não sei se me prolonguei ou não, gente, mas é isso, tô começando esse negócio aqui de YouTube e eu queria trazer esse assunto pra vocês. Eu espero que essa minha história possa ter contribuído de alguma forma com a história e com a vida, com coisas das quais vocês estão precisando resolver, ou enfim, até que isso evite de acontecer de alguma forma na sua vida, ou seja, de algum inseguro tentar apagar o teu brilho. Não deixa não. Não deixa não. Mete a porrada, tô brincando. Falou?